Bem, gente, boa noite. Sintam-se todos bem-vindos mais uma vez. Sintam-se todos abraçados, acolhidos por Deus, por Jesus, pela espiritualidade amiga e amorosa. Estamos dando início à nossa noite de estudo do mês de março, né? O mês considerado o mês das mulheres, né? Que para a semana é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então a gente comemora esse mês dedicado todo dia o dia delas, né? De nós mulheres, né? Mas especialmente dia 8, e esse mês é reservado para comemorar o mês das mulheres. E a gente vai dar início esse mês com o nosso irmão Cláudio Albuquerque. Ele é lá da Federação, aqui na João de Barros. Ele já veio aqui, já está vindo aqui pela segunda vez, né, Cláudio? Segunda vez, eu vi ano passado. Pela segunda vez, seja bem-vindo. Né? Leve o nosso abraço fraterno a todos da Federação. O nosso irmão, ele vai abordar o tema de hoje da Gênesis, do capítulo 15. Como vocês estão vendo aqui, o tema de hoje é dupla vista. Eu confesso que quando eu li um pedaço da Gênesis, eu achei muito interessante esse assunto, né, que ele vai abordar e a gente vai entender melhor. E antes de começar, eu separei aqui uma leiturinha para a gente ler e começar a refletir antes do nosso irmão começar a abordar o tema da noite de hoje. E o tema é severidade consigo mesmo. É do livro Lições para o Alto Amor, de Hermas do Fogo. E ele fala assim: o universo é regido pelo princípio da bondade e da misericórdia. A lei da vida para o progresso é a cooperação de quaisquer circunstâncias e reinos. Tudo é expressão do amor divino na criação. Se esta é a direção natural, por que você se pune severamente perante seus enganos? Errou, e em verdade, nem a título de generosidade o mal pode ser abandonado. Todavia, a autopunição não ajudará a refazer o caminho. Erro, correção, recomeço são ações previsíveis na evolução humana. Faça o melhor que puder, porém, surgindo a falta, arrependa-se com sinceridade. Implore em sentida prece o perdão da vida e a repare com humildade e disposição de avançar. O amor é a força capaz de adicionar mecanismo de amparo e solução que você jamais imaginaria que poderiam abençoar seu caminho. Diante do volume de sua ansiedade na reconstrução dos caminhos, ame e suas sombras serão iluminadas pelo clarão bendito do trabalho, do tempo e da sensação de que você pode e deve aceitar um futuro melhor. Então, todos nós erramos, né? Mas aqui o que o livro fala é que a partir do momento que eu erro, eu só não devo permanecer no mesmo erro, porque nós não somos perfeitos, nós ainda erramos, somos falhos. Mas a questão do amor, ela é primordial. A gente tem que se amar e procurar a cada dia se melhorar. Então, que a gente possa refletir sobre isso. E agora vamos fazer a nossa prece, né? Levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos de luz, se conectando nesse momento com a espiritualidade que se faz presente aqui, com essa harmonia que a gente está sentindo aqui agora. A gente não vê com os olhos espiritual no momento, mas aqui não só tem a gente, tem muitos irmãos que aqui estão junto com a gente, que vai participar da palestra da noite de hoje. Então vamos nos dar as mãos, vamos agradecer. Agradecer sempre as oportunidades que recebemos, a oportunidade de acordar, de termos uma família, de termos um teto para morar, a oportunidade de respirarmos, de ter o pão material, o pão espiritual. Agradecer sempre por tudo, até pelas coisas difíceis da nossa vida, porque é com as coisas difíceis da nossa vida que a gente aprende um pouco mais, que a gente avança um passo à frente.
agradecidos estamos, Senhor, pela tua paz, pela tua harmonia, pela tua luz a nos envolver, pelos bons espíritos que nos cercam sempre, que a gente possa sempre perseverar no bem, que a gente possa sempre lembrar dos irmãos que se encontram lá fora neste momento, sem um teto para morar, sem um pão para comer. Os irmãos que se encontram nesse momento hospitalizados, enfermos, os irmãos que se encontram encarcerados. Então que a tua misericórdia, ó Pai, se chegue até onde estão esses irmãos, a cada um de nós, envolvendo com a luz, com a paz, com essas harmonias que nós estamos mandando agora. E agradecemos sempre por esta casa de trabalho, de estudo e de oração. Que o teu amor, a tua paz possa nos envolver hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Pronto, Cláudio. Fique à vontade. Até 9 horas. O trabalho é todo cedo, né? Tá certo. Obrigado. Bom, gente, boa noite a todos, né? Bem. Bom, nós vamos falar sobre a dupla vista. A dupla vista na visão espírita, né? Porque, veja só, a gente tem a dupla vista, vamos dizer assim, na visão, vamos dizer assim, médica, né? Até alterações que vocês perceberam. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o nome da instituição. Então, se eu coloco aqui de novo, não é essa dupla vista que a gente vai tratar, certo? Aí, na verdade, se brincar, seria uma visão, né, ótica, né, da coisa. Na verdade, a gente vai falar da dupla vista na visão espírita. Então, gente, o que é que vem a ser a dupla vista na visão espírita? A dupla vista é a emancipação da alma, né? Então, são pessoas que, vamos dizer assim, não vê com os olhos da visão, vê com os olhos da alma. Todos nós, a princípio, podemos ter dupla vista, né? Não existe nenhuma, vamos dizer assim, proibição de termos. É claro que, vamos dizer assim, quanto mais, vamos dizer, no bem a gente caminha, quanto mais no caminho de Jesus, maior será essa facilidade de a gente olhar com os olhos da alma e não com os olhos físicos. Por quê? Porque, logicamente, quando a gente vai, vamos dizer assim, caminhando, vamos dizer assim, para uma sintonia mais, vamos dizer assim, mais fina, isso facilita realmente que essa nossa visão seja, vamos dizer assim, ampliada. E a gente tem essa visão com os olhos do Espírito. Para a gente entender um pouquinho a ideia da dupla vista, que não é um conceito, vamos dizer assim, não é difícil, mas assim, não é dos mais vistos, vamos dizer assim, no Espiritismo, até porque a dupla vista está na Gênese. Eu digo sempre, quando a gente vai conhecer os Pentateucos, né, de Kardec, né, sobre isso, que a gente tem o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médios, a Gênese, o Céu e o Inferno, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre digo que a gente deve ler a Gênese por último, né? Por quê? Porque, vamos dizer assim, da codificação é o livro que, vamos dizer assim, exige, vamos dizer assim, mais conhecimentos anteriores, né? Que ele fala de fenômenos. Por isso, quem for começar a ler, deixa ele por fim, para não assustar. Vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo até, uns 11 anos atrás, 12 anos, eu fui achar palestra na Federação na sexta-feira, que é a Gênese. Eu fiquei meio assustado quando eu vi. Porque o palestrante era muito científico, muito assim, meu Deus, né? Eu fiquei assim, perdido. Mas por quê? Realmente eu fui pro dia errado, né? Fui para a primeira palestra, escolhi logo o dia da Gênesis, né? Aí não vale a pena, né? A gente, como se diz, não deve pular etapa para não se assustar. Mas o tópico escolhido pela casa é um tópico, vamos dizer assim, apenas. Não é, vamos dizer assim, olha só, uma viagem muito grande, né? Então dá para a gente conhecer. Então a gente vai começar falando da Gênesis, pensando no sonho, né? E aí eu tenho essa figura desse gatinho bonitinho aí, né, dormindo aí, tá bem tranquilo, né? Porque, gente, todos nós temos o sono, né? Se a gente vai para uma visão médica, o sono é um repouso biológico. Pronto, essa é a visão que o médico vai dar, né? Na visão espírita, ele é mais do que um repouso biológico, certo? Ele é um momento de emancipação da alma. Lembra que eu disse a vocês que a dupla vista é a emancipação da alma? Então, no sonho, a gente está também com a emancipação da alma. Seria outra forma de emancipação da alma, né? Para poder você recuperar as energias, o espírito se desprende parcialmente da matéria e recupera a liberdade temporária.
Eu vou até fazer um parênteses aqui, gente. Como todos nós dormimos, eu digo sempre que a oração mais importante é no momento de dormir. Mas sabe por quê? Porque a gente está livre. Por a gente estar livre, a gente pode caminhar por um caminho onde a gente vá para a direção dos irmãos, vamos dizer assim, bons, e os irmãos não tão bons assim. E essa oração de dormir facilita que a gente tome no caminho certo, que vai nos ajudar no outro dia. Porque, gente, se a gente dorme, nosso espírito, na companhia de espíritos mais elevados, eles vão nos ensinar. Se a gente dorme na companhia, vamos dizer assim, de espíritos mais perturbadores, eles vão, na verdade, nos fazer mal. Porque, quer queira, quer não, vão colocar coisas que não prestam na nossa cabeça. E como a gente guarda, mesmo que não lembre, isso vai nos atrapalhar, né? Então, você diz que a oração de dormir é mais importante. A gente buscar sempre o caminho dos irmãos, né, que estão ao lado de Jesus. Para que a gente, né, não vá para esse lugar. Então, quer dizer que o sono tem a ver com a emancipação da alma também, né? Assim como a dupla vista que a gente vai estudar, né? Que a dupla vista, ela está na Gênesis, né, no capítulo 15. Então, por que a gente vai falar aqui de mediunidade e animismo? Para a gente poder entender a diferença. Vejam só, mediunidade é aquilo que se refere a outras pessoas, que na verdade seriam pessoas que já estão em outro mundo, se refere-se a espíritos. Então, veja só, se uma pessoa é médium, é porque ela consegue conversar com outros espíritos. Animismo é conhecimento de memórias da minha própria alma. Então, sou eu. Eu posso me lembrar de nada, certo? Mas é meu. Não quer dizer que eu estando aqui eu me lembre, não. Mas o animismo pertence a mim. Não há outro espírito. Então, o animismo é do meu próprio espírito. Então, são aquelas recordações que eu tenho, né, da minha alma, mesmo que eu não me lembre. Bom, por que a gente chamou a atenção para essa diferença? Porque a dupla vista é animismo. Então, quando a gente pensa da dupla vista, eu estou pensando eu, Cláudio, o meu espírito tendo uma visão emancipada. Eu não estou me comunicando com ninguém, obrigatoriamente. Eu posso ter uma dupla vista com a ajuda de espíritos? Posso. Mas a dupla vista não depende de outra pessoa, só depende de mim. Então, é a emancipação da minha alma. Então, automaticamente, eu vou ver as coisas com uma outra visão. Daí a gente pergunta, bom, um cego pode ter dupla vista? Pode. Porque ninguém é cego na alma. Você é cego no seu sentido, mas não na alma. Então, o cego pode ter dupla vista tranquilamente, porque não refere-se ao sentido físico, né? Então, ele pode sim, tranquilamente, sem nenhum problema. E aí, vamos entrar na dupla vista. Como a gente conversou, né? É um processo anímico, né? Então, ou seja, é um processo da nossa alma. Não tem nada a ver com outros espíritos. É um fenômeno de emancipação da alma, permitindo ao indivíduo perceber além das limitações sensoriais comuns. Ou seja, a gente pode perceber além dos nossos sentidos, ou seja, além da nossa visão, do nosso olfato, né? Nosso paladar, porque é uma percepção da alma. Seria um sentido, vamos dizer assim, muito mais profundo, né? Sem um sentido, porque na verdade é minha alma que está se libertando. É a vista da alma do indivíduo, é a capacidade da própria alma do encarnado de ver a distância, de ver coisas que o sentido físico não alcança. Então, por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou vendo que João Paulo está ali jantando em Tacaruna. Isso é brincadeira, viu? Não estou vendo, não. Mas, ou seja, isso é a dupla vista, percebe? Eu estou aqui, mas eu estou percebendo algo que meus olhos não são capazes de perceber. Né? Eu consigo ver adiante. E isso é que é a dupla vista. Então, quem está vendo sou eu, é minha própria alma, coisa que meus sentidos não estão, físicos não conseguem perceber. Entendeu? O espírito encarnado se desprende levemente do corpo e vê com os seus próprios olhos espirituais, né? Ou seja, chamado de olhos espirituais não existe, mas na verdade é a sua, né, visão espiritual. Então, entre, né, parênteses. Ele vê o que está acontecendo em outro local, ou perceber a essência moral das pessoas ao redor. Essa é a grande bronca. Muita gente que tem dupla vista, ele percebe a essência moral da pessoa. Então, é uma pessoa que até é perigoso estar junto dela, isso não pode ser muito bom, né? Porque vai perceber quem a gente é.
quem tinha essa percepção muito explorada era Chico Xavier, né? Ele percebia, se ele estivesse aqui nessa palestra, ele percebia como era cada um de nós, né? Então, era até meio assustador, né, ficar junto dele, né? Porque, né, o cara, né, tinha que andar direitinho, né? Tem uma história de Chico bem interessante, né? Chico fazia aquelas caridades, né, dele, tudinho. Então, ele estava distribuindo cesta básica e ele juntava um dinheirinho para dar à pessoa. Então, os auxiliares dele distribuíam as cestas, tudinho, e no final ele dava um dinheirinho, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, de acordo com o que ele percebesse que cada um precisava para comprar um pãozinho, um leitão, uma coisa assim, né? E aí tinha uma pessoa, né, no chão, que não conseguia se levantar, arrastando-se mesmo. E aí um trabalhador que ajudava, Chico, eu já peguei as coisinhas dele, tem como ajeitar um dinheirinho melhor para ele, porque vira a situação dele. Aí ele, com aquela calma dele, meu irmão, tá perto dele. Infelizmente, assim mesmo, graças a Deus ele está assim. Porque ele, a semana passada, emprestou o revólver dele para matar um nosso pai de família lá em Uberaba. Imagine ele desse jeito faz isso tudo, imagine se ele fosse uma pessoa andando normal. Ou seja, a dupla vista de Chico viu que aquilo que a gente olha com os sentidos, né, nosso, morreu de pena. O cara não era tão bonzinho assim não, né? Na verdade, não era, era aquela vida dali, né, que ele estava fazendo. Então, como se diz, né? Então, essa é a grande questão. A pessoa que tem dupla vista, no caso de Chico, ele percebeu o sentido, então ele viu o que a pessoa realmente fazia, né? Vamos dizer assim, de mal para os outros, né? Então, era realmente bem interessante, né? A situação, né, dele. Que era também o que Jesus tinha, né? Então, gente, a dupla vista não é preciso que a pessoa esteja dormindo, não, né? Mas o corpo físico normalmente se está em um estado de leve torpor, ou seja, tem que estar relaxado, né? Realmente, vamos dizer assim, sentado, mais calmo, porque facilita, né, realmente a saída, né, da pessoa, né? Embora possa ocorrer em vigília, a dupla vista é mais frequentemente relatada como episódica e espontânea, ou seja, acontece na maioria das pessoas só às vezes. Dificilmente você tem uma pessoa como o Chico, de volta, que tem realmente a dupla vista, vamos dizer assim, toda hora, todo dia, né? Vamos dizer assim. Surgindo em situações específicas que favorecem a suspensão parcial das barreiras sensoriais ordinárias. Ou seja, é muito comum a dupla vista, gente, em situações, por exemplo, de perigo, né? Porque você consegue perceber aquilo dali. Em situações de calamidade pública, né? Porque isso é uma situação que, vamos dizer assim, que o local está. Então você consegue ter essa percepção, até porque, para que você possa se ajudar, né? Então é muito mais comum para todos nessas situações, vamos dizer assim, de necessidade, né? Que você consegue ter essa visão, né, da sua alma. Em vigília, ocorre um súbito alargamento da percepção do evento distante sem transe profundo. Então você consegue ver, né? Está em transe. A dupla vista pode ocorrer quando estamos acordados. Pode, e é normal acontecer quando a gente está acordado. A gente consegue realmente perceber essas coisas acordadas, certo? A gente vai diferenciar a dupla vista de sonambulismo para a gente poder entender melhor, né? A dupla vista, embora seja um fenômeno anímico, tá vendo? Anímico, que é a nossa alma, espíritos podem auxiliar na direção dessa visão. Por exemplo, existe, vamos dizer, um cara ali que está atirando. Eu posso ter uma dupla vista que um irmão nosso qualquer faz, olha, veja, para você não ir naquela direção. Então, nos livros do perigo. Gente, tinha um senhor chamado Campos, ele era da Casa Espírita, né? Ali das Graças, Rony do Falcão. Foi uma coisa assim super interessante. Ele, de madrugada, ele distribuía comida em lugares assim super perigosos, passando pelos traficantes que vinham. E os traficantes diziam, você não tem medo de minha empresa, não. Por quê? Ele tinha uma dupla vista aflorada, então ele via, né, acima de tudo, então ele conseguia ver o sentimento, né, da pessoa. Mas eu estou armado, eu disse, sim, você está armado, eu também estou. Eu estou com Jesus, tem armado do que isso. E os caras estavam assim, embora, tá, vá com Deus. Tá. Então fazendo, ele ia fazer o que ele queria, distribuía o que ele queria. Então eu ficava assim impressionado com ele. Mas era o quê? Ele chegou no estado que ele tinha já dupla vista, que sabia realmente a intenção de cada pessoa. Então se ele visse que ali não podia ir, ele não ia, né, desviar não por cá, né? Exatamente isso. Você chega num grau, né, vamos dizer assim,
vamos dizer, de maturidade como ser, que você realmente as coisas ficam muito mais fáceis, né? Aqui a gente não trabalha muito, né? Vamos dizer assim. Ocorre frequentemente de forma espontânea, mas pode ser desenvolvida. Exemplo, alguém vai falar de regressão, que você vai, né, para um especialista, normalmente um psicólogo ou um psiquiatra, né, que fez um curso sobre isso, e faz uma regressão. A regressão nada mais é do que uma dupla vista forçada. Então, na verdade, durante a regressão, aquele especialista consegue fazer com que você relaxe, entre em transe e você consiga ver vidas passadas. O Espiritismo não aconselha que a gente faça regressão, a não ser que seja realmente por uma necessidade. Por quê? Porque se a gente veio nesta vida, é para a gente realmente esquecer a anterior, certo? Olha, gente, tem um caso de regressão bem interessante. Eu tive um amigo, quando eu fiz faculdade, atrás, que ele era muito assim, vamos dizer assim, grilado, porque o pai dele não gostava dele. Ele era uma pessoa boa, ele tratava o pai bem, mas o pai dele não gostava dele, não tinha jeito. E aí ele, encucado com isso, devolveu fazer uma regressão. Na época eu não sabia bem o que era regressão. Mas o que foi? Ele me contou tal. Não, beleza. Mas o que é que tu acha? Se for uma coisa assim que tu não gostava. Eu era católico, né? Mas eu acreditava realmente nessas coisas. Nunca foi assim, né? Aí ele, não, mas eu vou, tá, e foi. Aí veja que curioso. Quando ele foi, fez a regressão com um profissional, tudinho, ele descobriu que ele, numa vida passada, tinha sido senhor de engenho, e o pai dele foi um escravo, que ele matou o pai dele, vamos dizer assim, de chicotadas. Imagina a cabeça dele. Ele voltou, como se diz, acabado. Aí ele, puxa, olha, o que você pode fazer do seu? Como eu tentar ser cada vez, já que você descobriu isso, cada vez melhor que seu pai, né? É natural que ele tenha raiva de você, né? Já que você fez um mal para ele na outra vida, né? Então é natural. Por isso que é perigoso a gente fazer regressão, porque a gente não sabe quem a gente foi, né? E aí pode aquilo trazer, inclusive, uma depressão para a gente, né? Pode trazer um mal, pois que o Espiritismo não aconselha, a não ser que seja um caso realmente que se precisa, né? Você vai ser orientado para fazer, mas no dia a dia nunca faça, porque realmente é para a gente esquecer mesmo. A vida passada acabou-se, né? Não pense mais nela, não. Até porque, gente, a gente vai contar um caso depois, mas lembra daquela novela Alma Gêmea? Já assistiram Alma Gêmea? Alma Gêmea é muito interessante. A gente vê a história de Luma, né, e Serena, que na verdade gente, somos seres diferentes. O espírito não mesmo, Serena até dizia, né? Mas eu sou outra pessoa, porque lógico, ela teve uma outra educação, ela teve um outro costume. O espírito é o mesmo, mas a gente é influenciado pela educação que a gente tem. Então não é porque a gente é o mesmo espírito que a gente vai ser igualzinho, não, gente. Na vida a gente é de um jeito, né? Segundo o Espiritismo, essa é a nossa melhor vida, né? Essa é a vida que nós, vamos dizer assim, somos melhores, né? Porque sempre estamos, né, em constante evolução. Então, a gente deve realmente esquecer o passado e viver o presente, né? Buscar um futuro, né, melhor, não é verdade? Então, vamos entender um pouquinho a diferença do sonambulismo para a dupla vista, porque eles estão ligados, gente. O sonambulismo também é um processo anímico, assim como é a dupla vista. Então, veja, é um processo de estado de dependência de alma mais completo que a dupla vista. Por quê? Porque você está dormindo. Quando você está dormindo, a facilidade de locomoção do nosso espírito é maior. Correto? Por isso que ele é, vamos dizer assim, mais forte, né? Então, durante o trânsito sonambúlico, que pode ser natural ou magnético, induzido, inclusive, por exemplo, eu disse a vocês que uma regressão pode chegar até um sonambulismo, sabia? Você faz a dupla vista, mas o cara pode dormir durante a regressão, né? Isso é possível, né? Não é obrigado, não. E o corpo físico dorme e a alma se liberta, agindo com muito mais liberdade do que no sono comum. Gente, isso é uma coisa também interessante do sonambulismo, que é o seguinte. É um processo anímico, né? Mas ele pode ser ajudado também por, vamos dizer assim, um processo mediúnico. Por isso existe o sonambulismo mediúnico, que é quando você é ajudado. Tem um caso até de um rapaz, que ele era, vamos dizer assim, um sonambúlico muito bom. Ele, quando estava dormindo, ele ajudava as pessoas indicando as doenças que ela tinha, né? Durante o estado, né, de sonambulismo. E um belo dia,
ele, vamos dizer, você tem problema, né, no intestino, tome esse remédio, né? Ele passava o remédio também. E um belo dia ele disse a doença das pessoas, mas não disse o remédio. Aí perguntaram a ele, mas por que hoje você está dizendo remédio? Você sempre não dizia? Ele disse, porque hoje eu estou sozinho. O espírito amigo não veio hoje me ajudar. Então, ou seja, ele era um sonambúlico mediúnico, né? Porque a parte dele era só identificar a doença, enquanto o espírito, né, da mediunidade indicava o remédio. Então, no caso dele, era os dois ao mesmo tempo. É o que a gente chama de sonambulismo mediúnico. Existe também, certo? Pode ser, então, por exemplo, o sonambulismo pode ser simplesmente anímico ou pode ser misturado, né? Como é esse caso. O sonâmbulo vê o próprio corpo, vê os órgãos internos, vê a distância com clareza e pode descrever situações com precisão, né? Inclusive, o sonâmbulo pode caminhar, né? Tal, né? Você pode caminhar, né? Andar por aí, tudinho. Ele só ocorre quando ele está dormindo. Então, a gente pode dizer o quê? Que o sonambulismo seria uma dupla vista, vamos dizer assim, mais profunda, né? Assim, você está no estado, né, de mais, vamos dizer assim, profundidade. O sonambulismo é um estado de emancipação da alma e não de mediunidade, embora o sonâmbulo possa comunicar com outros espíritos, tornando-se médium sonambúlico. Foi o caso que a gente conversou, né, sobre ele. Segundo Kardec, né, o sonambulismo é a dupla vista mais perfeita. Isso é a interpretação de Kardec, né, que é o nosso codificador, né? O sonambulismo magnético é provocado é equivalente ao natural, quanto à causa ao mecanismo. Então, o que muda é só a forma, mas os dois vão ter os mesmos efeitos, na verdade, né? Ambos pertencem à mesma ordem de fenômenos ligados à emancipação da alma, a diferença é na forma de indução apenas, que uma é espontânea e outra é provocada. Porque, gente, o sonambulismo provocado é aquele que você vai através de outra pessoa, né? Onde aqui consegue fazer com que, como vocês, numa regressão, você chegue na dupla vista e chegue no sonambulismo. Esse é provocado. O natural é que você vai dormir, né? E acontece durante o seu sonho, né? Durante o seu sono. Porque, gente, quando você dorme, não quer dizer que você vai ter sonambulismo, não. Algumas pessoas têm, outras não. É verdade? Mas pode acontecer, né, com algumas pessoas durante o seu sono, né? Então, seria uma forma de sonho, né? Vamos dizer assim. E aí vamos falar da vidência. Lembra que a gente conversou que a dupla vista e o sonambulismo é um processo de emancipação da alma? A vidência é um processo mediúnico. Então, ou seja, sonambulismo e dupla vista, ele é anímico. Vidência é mediúnico. E vou logo até falando, clarividência, que a gente vai ver mais na frente, também é anímico, segundo o Espiritismo, né? Então, a vidência é um fenômeno mediúnico dos efeitos intelectuais. O médium pode, através do espírito, prever um acontecimento futuro. Mas veja só, é um efeito bom. Então, para deixar bem claro a ideia. Então, o que ocorre de forma consciente com o espírito com a finalidade instrutiva e moral. Aí, por exemplo, para a gente ficar bem claro com essa ideia, só um pouquinho d'água. Uma pessoa que, vamos supor, está sendo orientada, vamos dizer assim, por um obsessor. Eu posso chamar essa evidência? Não. Por quê? Porque não é instrutiva e moral. Né? Então, um obsessor ali seria uma dupla vista que ele está vendo. Mas não pode ser uma evidência. Porque a evidência tem que ser com um espírito bom, né? Um espírito que vai dar uma coisa boa. Então, o que é que acontece na evidência? O espírito chega com uma pessoa e diz, olha, vai acontecer um acidente. Evidência, né? Você pode até, dependendo, tentar evitar ou não, né? Se for possível ou não. Porque tem assim, que é possível, tem uns que não é, né? Então ele vem para nos ajudar, na verdade. É alguma informação que serve para ajudar a humanidade, de uma forma geral. Sempre ele é mediúnico, então sempre vem, né, com espíritos bons. E aí a clarividência que a gente tinha dito, né? Lembra, a clarividência, gente, é o quê? Nada mais é do que a dupla vista e o sonambulismo
de uma pessoa que consegue lembrar. Ou seja, quem tem clarividência, ela lembra de tudo que aconteceu, seja durante a dupla vista ou durante o sonambulismo. Então, a gente pode dizer o quê? Que a clarividência seria uma dupla vista no sonambulismo de pessoas que conseguem permanecer com aquilo na sua vida normal. Ou seja, ela não esquece. Porque muita gente são sonambólicos, mas não lembram de nada. Então ele é sonambólico, mas não tem clarividência. Entende? Não quer dizer que ele vai lembrar, né, daquilo. Ele ajudou, mas não quer dizer que ele vai lembrar quando acordar. E a clarividência não. Você vai fazer e vai lembrar. Né? Seria isso. Então é anímico também, né? Mas pode ser misto, caso o médico seja sonambólico, né? Imagine, né, aquele caso que você tem ajuda, né, de espíritos. Então ele pode ser misto nesse caso. É um atributo da lucidez do sonambulismo ou da dupla vista. Segundo Kardec, clarividência é a clareza da visão da alma, quando emancipada. Ou seja, ela vai lembrar de tudo. É claro. Então, ou seja, você está num estágio que você não precisa mais, né, não lembrar. Você pode lembrar de tudo. Chico lembrava de tudo. Como exemplo, ele era um clarividente, né? Ele não esquecia, né? Sabia de tudo que tinha acontecido, né? Perfeitamente. É a capacidade de ver com clareza a realidade espiritual, o estudo e as coisas ocultas da matéria. Gente, tem uma história até interessante, né? Tanto de Chico quanto de Divaldo, que Chico, quando andava com os amigos assim do lado, ele chegava assim e dizia: olha, tá vindo uma pessoa com a roupa tal. Tu estás vendo? O cara, tô, Chico. Então, beleza, então eu vou entrar aí. Não, tô não, então tá certo, é um espírito. Porque ele trabalhava de tal forma que ele, às vezes, não conseguia diferenciar se o cara era desse mundo ou do outro. Porque para ele era uma coisa tão comum que era difícil. E Divaldo, quando começou, né, a desenvolver a sua comunicação com os espíritos, né, ele é em pé no ônibus, né, sabe? Por que ele é em pé no ônibus? Porque ele não sabia ver se aquele cara estava vivo ou estava morto. Aí tinha medo de sentar no colo de alguém, né, e alguém não ia reclamar, né. Então, você vê como é. Chega um ponto que confunde, né? Convive tanto assim que confunde até. Então, um exemplo de clarividência. Quando o sonâmbulo indica um local de um acidente onde se encontra a pessoa, ele indica, né, claramente, vai lá, consegue, né, quando ele resgatar uma pessoa, caiu um carro, sei lá, na Serra da Roça, Deus me livre. Ele sonâmbulo faz, tem um carro ali caído, vamos lá para tentar socorrer a pessoa. Né? Ele vai ter clarividência disso. Vai saber exatamente o local, exatamente. Eu trouxe um caso aqui bem interessante que eu acho, apesar de não ser um caso, vamos dizer assim, espírita, mas é um caso espiritualista, porque na verdade vem do budismo, né? Esse caso ficou bem famoso no mundo, que é de Osel Rita Torres, o antigo Lama Iesh. Por que eu digo que esse caso é bem interessante? Porque é um caso de clarividência, vamos dizer assim, coletiva. Vários, vamos dizer assim, lamas perceberam que esse Lama Iesh tinha renascido como Osel Rita. E o interessante é que os lamas são lá do Tibete, né? E Osel nasceu na Espanha, um país ocidental, com uma cultura totalmente diferente, e que aos 2 anos de idade, ele foi com os monges, porque os pais deles reconheceram que realmente ele era a reencarnação de um monge. Por que os pais dele reconheceram? Um menino de 2 anos, né? O pai assim acreditar nisso, né? Não é fácil, né? Mas por quê? Porque o pai pediu, né? E a mãe, sim, vocês estão dizendo, eu acredito, mas eu quero que vocês provem. Aí a criança conseguia descrever como era a casa dele, como foi o quarto dele, como foi a cama dele, tudo perfeitamente. Inclusive os pais foram conhecer o local. Ele descreveu, inclusive, como é assim, tipo um colarzinho que os budas usam. Não é falar assim de um colar, não sei como é que é o nome daquilo, né, que eles usam. Ele reconhecer qual era o dele, no meio de tudo, que é tudo igual, né? Quem tem olha assim é tudo igual, né? E sempre ele acertava qual era o dele. Então ele convenceu, né, com 1 ano e poucos meses, aos pais que realmente era a reencarnação. E a história dele é muito curiosa, onde eu volto a insistir numa coisa.
Não é porque eu sou o mesmo espírito, que eu sou exatamente com as mesmas, vamos dizer assim, características anteriores. O meu espírito é o mesmo, mas existe uma personalidade ali que vem da minha educação de tudo, né? E aí aconteceu com ele uma coisa curiosa, até a história dele é muito interessante por causa disso, porque aos 2 anos de idade, ele foi para o templo, né, budista, cuidado como monge, porque ele não podia fazer nada, né? O monge tem que rezar, né? Tem que estar lá, né? Toda aquela coisa, né? Não pode se comunicar com as pessoas, tem toda aquela, vamos dizer assim, questão dele para ser tratado, né? Como, vamos dizer assim, um monge mesmo. E isso entrava muito em conflito para ele, porque ele nasceu no mundo ocidental, abandonou os pais aos 2 anos de idade, né? Imagina uma criança, que aí tem uma criança em si, né? E aí, ele quando chegou nos 16 anos, ele disse, não, quero ficar lá e cá. Aí deixaram, assistiu muito. Ficou lá e cá, né? Até os 18 anos resolveu ficar com os pais. Voltou, ele quis conhecer o mundo ocidental. E aí ele conta que foi conhecer uma praia de nudismo na Espanha, ficou aquilo dali, chocou ele. Por quê? Ele era um ser realmente, né? Iluminado ainda, né? Ele era um monge. Aí chocou, foi para uma boate, e aquilo também chocou, ele ficou meio desesperado. Mas mesmo assim ele viveu uma vida, vamos dizer assim, um ser normal. E aí ele terminou casando, tendo um filho, passou, vamos dizer assim, 10 anos afastados. E depois ele viu que realmente ele precisava voltar. E aí a história dele agora, que ele realmente hoje é um monge, e ele diz que sabe qual foi, na visão dele, o grande erro? É porque ele precisava ter vivido um momento como criança, com os pais, para depois ter ido ser realmente um monge. E hoje ele diz que pela dupla vista dele, ele sabe que é realmente, né, o lama, mas que ele não estava preparado. Veja coisa interessante, como criança de ser um lama. Ele precisava viver a criança, a fase de infância, com os pais verdadeiros, para depois, na fase adulta, ir ser um lama. E ele disse que fizeram com que pularam essa etapa da vida dele, e isso prejudicou a ele. Então hoje ele reconhecia, sabia que era o lama, mas que isso foi uma coisa que ele não fez bem a ele. É onde eu quero dizer, gente, não é porque a gente é o mesmo espírito que a gente é exatamente igual, né? A gente traz as características, vamos dizer assim, da gente, mas a gente tem também o nosso, vamos dizer assim, convívio naquele momento, né? Que obrigatoriamente as pessoas que a gente convive hoje, não quer dizer que foi 100% que a gente conviveu no passado, né? A gente tem pessoas que vão ser iguais? Tem, mas tem também diferentes, né? Muitas vezes chega na nossa casa uma pessoa que a gente precisa para ajudar, uma pessoa que a gente teve, pode ter tido alguma desavença e vem realmente para a gente, né, se unir de novo, né? Então tem várias e várias possibilidades. Então por isso que é importante a gente viver a nossa vida, né? Esquecer realmente a passada. Vai descobrir quando a gente morrer, né? Mas não agora, né? Não é verdade? Então a história dele chamou que é bem interessante mesmo, eu acho. E aí, para a gente entender melhor, vamos dizer o quê? Que em resumo a gente sabe o quê? Sonambulismo, clarividência, dupla vista é anímico. Vidência é mediúnico. Certo? E a gente vai entrar agora na ideia do êxtase. Por quê? Existe também, né? As pessoas falam muito de êxtase, como se fosse, vamos dizer assim, uma coisa diferente. Segundo o Espiritismo, o êxtase é simplesmente, vamos dizer assim, um sonambulismo mais profundo, né? Vamos dizer, um estágio de sonambulismo, vamos dizer assim, mais aprofundado. É só isso, não é nada diferente. Certo? Então, como está aqui, né, segundo o Espiritismo, o êxtase é uma modalidade de emancipação da alma, uma espécie de sonambulismo mais apurado. Portanto, a alma do estático, né, que está aí, é ainda mais independente. Você está só mais livre. É um estado só de, vamos dizer assim, de sonambulismo mais aprofundado. Gente, no livro da Gênese, que é o livro que a gente está estudando, vamos dizer assim, a base da nossa palestra, tem exatamente a dupla vista, né, que foi, traz no nosso livro, a dupla vista que aconteceu com Jesus, né? E aí são casos que vem na Gênese, que a gente vai relatar aqui, para a gente perceber, né, como a dupla vista, né, de Jesus, ela realmente estava no nível, não tem nem como a gente falar, né? Então, veja, quando Jesus, está entrado Jesus em Jerusalém, na cidade de Betfagé, perto de Monte das Oliveiras, ele chama 2 discípulos deles
e diz: vão ali na cidade, pegue aquela jumenta que está amarrada, pegue aquele jumentinho que está junto dela e traga para mim, para que possa a gente levar e cumprir a profecia. O discípulo olha para ele: mas Jesus, e se alguém por acaso vê? Não tem problema nenhum. Diga que foi Deus que o mandou. E eles não vão dizer nada. Vou mandar você vir para cumprir a profecia. Gente, você está fora da cidade e vê o que está dentro da cidade, né? Dizer exatamente o local, onde estava, tudinho, né? Então, ver aqui a emancipação, né? Jesus. O beijo de Judas, né? Antes de sofrer o beijo, Jesus estava com seus discípulos e disse: um de vocês vai me trair. Ele sabia que era Judas, sabia. Ele não queria apenas, né, expor Judas pela sua sensibilidade moral. Mas ele sabia que era Judas. Um de vocês vai me trair, vai me entregar e vai me dar um beijo. Quando os soldados estavam se aproximando, uns 15 minutos para chegar, Jesus chama os outros discípulos que estavam lá. Olha, os soldados vão me pegar agora, vão me levar, porque o traidor vai dar um beijo no meu rosto nesse momento. Aí até Pedro vai, não, vamos reagir, não sei o que, até Pedro, não, vocês não vão fazer nada, deixa acontecer. 15 minutos depois os soldados chegam, né, levam Jesus, tudo. Então, ele já tinha visto tudo, né? Dupla vista dele. A pesca milagrosa no lago de Genezaré, né? Na verdade, Pedro, né, antigo Simão, né, Jesus estava fazendo uma pregação no barco, e aí, outra pregação, né, Pedro chega, muito triste, porque tinha passado a madrugada todinha, né, sem pescar. Pedro, por que essa tristeza toda? Não, mestre, é porque assim, não pesquei nada. Mas você não pescou, vá lá e jogue a sua rede, ali você vai pescar. Aí Pedro dá dúvida, né, mas mestre, eu passei a madrugada todinha. Pedro, faça o que eu disse, vá-se embora, jogue a rede ali, naquele local. Jesus produziu peixe? Não. Ele viu que os peixes estavam naquele local exato. E Pedro jogou no local errado, não no lugar onde deveria, não é verdade? E aí o Pedro jogar no lugar que Jesus mandou, mesmo sem acreditar, mas ele fez que era o mestre, ele não acreditou, porque ele passou a noite todinha, né? Aí ele pegou tanto peixe, chamou outro barco para ajudar, porque não conseguiu nem trazer. Né? Vieram 2 barcos abarrotados de peixe, como se diz, porque Jesus mostrou o local onde exato não estava o peixe. Né? Então, ver aqui, visão ele tinha, né? E quando Jesus sai para escolher os seus apóstolos, né? Primeiro ele encontra Pedro, né, que é o antigo Simão, e André, que eram pescadores. Ele vai lá, diz: Pedro, André, desses estão fazendo, me siga. E eles seguem. Depois ele encontra, né, André e Tiago, que estavam consertando a rede de pesca, né, do pai, tudinho. Ele faz: André e Tiago, deixe tudo e me sigam. Depois ele encontra Mateus, que era um cobrador de impostos, que estava lá na sua banquinha, né, os impostos tudinho, e diz: Mateus, deixe tudo e me siga. E todos seguem. Como é que Jesus podia ter a certeza que eles vão seguir? Porque ele estava vendo com os olhos da alma, né? Então ele conseguia ver o sentimento daquelas pessoas que iam abandonar tudo que elas faziam, o ganha-pão deles, para seguir Jesus. Ou seja, imagine, você está na sua casa, seu emprego, não abandone tudo e me siga. E você realmente seguir, né? Por quê? Porque ele sabia, né? Ele tinha a dupla vista, ele via, na verdade, o sentimento de cada um. Né? Alguns casos do dupla vista que aconteceram, né, com o nosso, vamos dizer assim, mestre da terra, né? Já que a gente não chegou a conhecer Jesus, né? Mas assim, né? Realmente só em, vamos dizer assim, sentimento, né? Vamos dizer. E aí, no caso, nossos mestres Chico Xavier e Edivaldo, né? Com o Chico tinha a visão do plano espiritual do antedobramento, que ele contava assim, em mínimos e mínimos detalhes, né? Olha, ali, por exemplo, lá no nosso lar tem uma árvore, naquela árvore tem fruta tal, tem no seu... Ele contava todos os detalhes que existiam, era uma coisa assim impressionante. Então, para ver como era a dupla vista dele, de tal forma que ele conseguia ver, né, uma coisa abrangente. A visão de forma de pensamento de obsessor. Então, ele via, quando ele ia lá conversar com as pessoas, ele via o sentimento de cada um. Então, ele percebia isso. Tem uma história dele também muito interessante, que chega uma mãe
lá, desesperada. Chico, o que é que eu faço? Mataram meu filho ontem. E Chico, ao perceber a alma dele, ele não faz nada. Ele começa a chorar e abraça ela. Porque ele não tinha o que fazer, o que dizer. Porque realmente ela estava tendo uma dor, né, muito profunda naquele momento. Ele percebeu tudo isso, né? Ela teve um filho, realmente não é fácil, sua mãe não tem um filho assassinado. Aí de Divaldo, né, o Máscara de Ferro. Máscara de Ferro foi história que virou, né, que foi um obsessor que Divaldo teve durante 40 anos, né? É muito interessante, porque teve um momento da vida que Divaldo ficou com raiva, né, do Máscara de Ferro. E João de Anjos dizia, Divaldo, a gente tem que amar os nossos obsessores. João de Anjos era orientador espiritual dele. Então você tem que doutriná-lo. Você tem que amá-lo acima de tudo. Ele está certo. Como ele era um cara muito disciplinado, né, obedecia o que Joana dizia, não, então eu vou amá-lo. E o cara, né, só, como se diz, enchendo de volta, né? E ela, vamos amá-lo. E tanto foi, 40 anos passaram-se nessa historinha, né? E ele percebendo tudo, mas seguindo os conselhos de Joana. Um belo dia, Divaldo recolhe a que foi mãe do Máscara de Ferro, né? Vamos dizer assim, das ruas, e traz para essa sua mansão do caminho para adotar como filha. E nesse dia, depois da reunião mediúnica que teve, o Máscara de Ferro aparece para Divaldo. O interessante é que a Máscara de Ferro tinha sido plasmada por ele mesmo, pelo ódio que ele tinha de Divaldo, de outras vidas que Divaldo tinha colocado na máscara dele há muitos e muitos e muitos anos. E aquela máscara, e ele plasmou aquilo. E durante a reunião mediúnica aquilo se desfez, né? Por que se desfez? Porque naquele momento ele esqueceu o ódio que ele tinha por Divaldo. Porque ele viu que Divaldo era outra pessoa, né? Então vocês vejam, Divaldo, que foi, vamos dizer assim, um exemplo de vida, errou há muito tempo atrás. Por isso que eu digo, não adianta querer saber do nosso passado, não. A gente tem que ver o presente e pensar no futuro. Porque o nosso passado provavelmente foi pior do que o nosso presente. Concorda? Então, não vale a pena. Não vale a pena, não esquecer. E Divaldo tinha exatamente essa visão da vida passada. Porque quando ele conheceu essas visões, ele descobriu que ele tinha feito realmente amar o Máscara de Ferro. Eu digo que era muitos séculos atrás. Né? E o cara não tinha esquecido. O cara tinha guardado isso, como se diz, como uma vingança de outra. Divaldo já tinha vindo antes, já tinha morrido. E o cara continuava perseguindo Divaldo. Né? Era uma coisa realmente, né? Vamos dizer assim, muito obsessiva mesmo. Né? Então, vamos lá. O que é caracteriza o sonambulismo? É o fato de você estar dormindo, né? Você realmente pode andar, acordar. E se você não tiver clarividência, você vai esquecer tudo. Porque eu só consigo lembrar se além de sonambúlico eu for clarividente. Senão eu não lembro não. Eu vou fazer, vou ajudar, vou fazer o que for e vou esquecer. Gente, tem coisa interessante. Tem gente que durante o sonambulismo, inclusive, ajuda em catástrofes que existem. Tá vendo? Por exemplo, há uma guerra agora. A guerra é uma catástrofe. Então tem muita gente que vai ajudar aquelas pessoas que morrem durante a guerra. Né? E não lembram de nada. Mas eles ajudam. Né? Porque quantos irmãos estão perdendo a vida com essa catástrofe, está vendo, né? Infelizmente, né? Pelo egoísmo do ser humano, né? Então, o sonambulismo é caracterizado por você estar dormindo, né? E automaticamente, ao estar dormindo, a sua alma, em emancipação, consegue fazer, vamos dizer assim, várias e várias coisas. Existe alguma relação entre sonho, sonambulismo e fenômeno da dupla vista? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Existe? Existe. Todos são emancipação da alma. A gente viu, não é verdade? Então existe uma relação, né? Todos são emancipação da alma. O que muda só é o quê? É a forma, vamos dizer assim, que ela está emancipada. Isso? A diferença é que quando está em dupla vista, eu estou acordado, como viu, o sonambulismo eu estou dormindo. Nós vamos assim fechar pensando um pouquinho no Livro dos Espíritos. Por quê? Vai aparecer sobre a Gênese, mas o Livro dos Espíritos traz perguntas feitas por Kardec
aos espíritos sobre o fenômeno da dupla vista. Kardec queria conhecer melhor, né, sobre esse fenômeno. E aí ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz é a 447. Ele diz, o fenômeno que está a designação de dupla vista ou segunda vista, tanto faz, tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Os espíritos respondem, tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja vencido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, conforme a gente viu, o espírito diz, né, que é a mesma coisa. O que muda é que o sonambulista está dormindo, né, e a dupla vista está acordado. Mas é a mesma coisa, é a emancipação da alma. É um fenômeno anímico, né, simplesmente. Veja que interessante. É permanente a dupla vista ou segunda vista? A faculdade é, mas o exercício não. Não quer dizer que eu tenho dupla vista, eu vou ver toda hora, não. Não é verdade? Eu tenho dupla vista, mas vai ter momentos, né, que eu vou ter, momentos que eu não vou ter. Eu posso passar muito tempo sem ter, de repente ter. É isso? Então, e aí, gente, tem uma coisa interessante. A Terra é um mundo, vamos dizer assim, muito materializado, né? A gente pode dizer que na escala do mundo é o segundo mundo, né? Só tem o mundo primitivo, vem a Terra, que é o mundo de prova e expiação. Ora, se é o segundo mundo, é um mundo ainda muito denso. Quer dizer com isso? A dificuldade do dupla vista na Terra é muito maior do que no mundo mais evoluído. Então, à medida que você vai passando para mundos mais evoluídos do que a Terra está em transição para o mundo de regeneração, né? Vai ser mais fácil a dupla vista, né? Por quê? Porque quanto menos materializado é o mundo, maior é a facilidade de emancipação da alma. Porque, gente, no mundo mais evoluído, somos como somos aqui, mesmas caras, tudinho, né? O que muda não é isso. O que muda é o quê? Que, na verdade, somos, vamos dizer assim, com uma natureza moral diferente, né? Um mundo mais evoluído, você não tem guerra, você não tem ladrão, você não tem, vamos dizer assim, assassino, né? As pessoas têm uma moral diferente, têm pensamentos diferentes, né? Ninguém deseja o mal do outro. Todo mundo trabalha, mas para, vamos dizer assim, ter suas coisas tranquilamente, mas sem ninguém querer atingir ninguém, né? Então o que muda são essas coisas. Quando você vai evoluindo, vamos dizer assim, cada vez mais você tem um bem em relação ao mal até, né? Chegar no mundo, vamos dizer assim, dos espíritos puros, que aí vai demorar um bocadinho, né? Uhum. Bom, ainda no livro do Espírito, à segunda vista, aparece espontaneamente o efeito da vontade de quem a possui como faculdade. A maioria das vezes ela é espontânea, mas se você começa a trabalhar realmente fazendo bem, desenvolvendo, você pode começar, né, cada vez mais com dupla vista, né? Tem um caso bem interessante também, já falar de Frederico Menezes, que Frederico Menezes conseguiu desenvolver a dupla vista dele com o trabalho que ele começou a fazer. Inclusive, um belo dia ele vai para o centro e ele percebe, né, a dupla vista, que um ser humano, que vem passando, está querendo fazer coisa ruim com a própria vida, queria se matar. E aí ele tem aquela vontade doida de abraçar ele. Meu amigo tá... O cara olha para ele com aquela cara feia, mas ele segue, né? Abraça e tal. Ele fala, meu Deus, vou levar uma tapa, né? Mas por quê? Então a dupla vista que foi orientada pelo Espírito, então faça mesmo porque ele estava precisando. E essa pessoa depois foi lá no centro, procura ele e confessa a ele, eu ia me matar naquela hora. Quando eu vi você feito doido, eu fiquei querendo lhe conhecer, né? Para saber, né? Por que você fez aquilo e salvou minha vida. Aí ele disse, olha, eu não sei não, mas eu senti vontade de fazer, né? Ou seja, ele foi orientado, né, para naquele momento salvar a vida daquela pessoa. Tá? Então, gente, é isso que dá. A gente vai desenvolvendo com os nossos atos também, né? Que a gente vai fazendo de bem. A dupla vida é desenvolver-se pelo exercício? Sim. Sempre que a gente faz um trabalho, né? Esse trabalho que busca o bem, tudo. Gente, quanto mais a gente faz o bem, mais a gente consegue, né, as coisas do bem. Porque, gente, isso é uma questão de sintonia. Você começa a ser, vamos dizer assim, orientado pelos espíritos do bem.
O espírito do bem não vai querer se juntar a uma pessoa que está fazendo mal, né? Então, automaticamente, se você faz o mal, você vai ter atração ruim. Por isso que, gente, é muito importante controlar nossos pensamentos, né? Mesmo aquela pessoa que não seja, vamos dizer assim, muito boa, vai não desejar o mal para ela, desejar o bem, tentar ajudar. Mesmo que, vamos dizer assim, ela não mereça ajuda, nossa visão, mas, né, quem é a gente para julgar se ela merece ou não, né? A gente vai ajudar, independente de qualquer coisa, né? Essa faculdade tem ligação com a organização física? Sim. O organismo flui para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários, ou seja, tem gente que não vai conseguir ter dupla vista, não adianta. Porque o organismo é refratário. Por que ele é refratário? Porque ele age sempre num caminho que jamais ele vai poder ter, vamos dizer assim, uma faculdade dessa desenvolvida. Então vai bater e vai voltar, não adianta. Mais que você tente, não vai conseguir. Então, não é, vamos dizer assim, para todos, vamos dizer assim. Por que é que a dupla vista, segunda vista, parece hereditária em algumas famílias? Por que ela aparece? Perguntou. Gente, isso acontece. Não penso a vocês que a gente também é fruto da nossa convivência ali. Então, se eu nasci, vamos dizer assim, numa família, vamos dizer, que meu pai e minha mãe eram pessoas boas, tinham dupla vista, se eu seguir aquele caminho, fui gerado por aqueles seres que tinham, vamos dizer assim, um espírito bom, é natural que eu absorva isso. Porque, quer queira que não, eu já tenho aquelas características. Por exemplo, Jesus, para ser gerado, teve que ser gerado por Maria. Por quê? Porque ela era um ser iluminado também. Jesus não podia ser gerado, vamos dizer assim, por uma mulher que não tivesse a pureza. Eu não falo pureza, vamos dizer assim, em termos de sexualidade, não é isso não. É a pureza em termos de moral, né? Que era uma pessoa pura em termos de moral. Por quê? Porque Jesus era o ser superior. Ele só podia ser gerado por outro ser superior. E Maria era um ser superior também. Entende? Porque não seria possível, né, ele ser gerado, né? Não seria superior. Beleza? Então, por isso. Então, realmente, né, é passado, realmente, de um para outro em função disso. A própria natureza que você é gerado, os próprios costumes que você tem, tudo isso. É exato que certas circunstâncias envolvem a segunda vista? É verdade. Como eu disse, uma moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolver, né? Por quê, gente? Quando a gente está doente, a gente fica sempre mais bonzinho, né? Então, é normal, né? Uma grande comoção, alguma coisa, né? Normal. Então, acontece sim, né? Pois é, na época de calamidade, grande emoção. Então, por exemplo, agora na guerra, é normal que algumas pessoas vão desenvolver essa dupla vista lá para ajudar aqueles que não merecem, vamos dizer assim, morrer injustamente por causa de alguns, né? Vamos dizer assim, malucos, malucos. Então, isso é normal. E acontece, gente, independente da religião, viu? Você não tem que ser espírita para ter dupla vista, não. Isso é uma coisa geral. O que acontece é que alguns não sabem ser dupla vista, né? Alguns vão chamar, eita, foi Jesus que mostrou o caminho, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Foi, né? O Espírito Santo, beleza, não tem problema como se chama, não é verdade? Mas você teve realmente aquela, vamos dizer assim, visão da alma, né? As pessoas que não notaram dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Não. Tem pessoas que não têm, né? Que acham que aquilo acontece, né? Mas não tem essa consciência, mas não deixa de ter por causa disso, certo? Considera isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa, todos verificariam que são como eles. E, para fechar a dupla vista, a última questão é dos espíritos, pode-se atribuir uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentar de extraordinário, apreciam as coisas com mais pressão do que outras? Sim, é sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que pode ser o véu da matéria. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar presciência das coisas? Pode. Né? Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus que ela existe. Sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus em
alguns somente em outros. Eu tenho uma irmã que ela trabalhava na Caixa e ela foi trabalhar na seção de, como é que chama, de leilão, não pensei nem em leilão, acho que é leilão, que deixa os objetos lá para, como é, penhor, desculpa, penhor, o nome chamado penhor. E aí ela sentia, você vê, os objetos pesados. O pior é que ela afetava negativamente com aquilo, né? Ela começava a perceber por quê. São objetos que passam, né? Assim, de avô, e muitos estão ligados ali. E ela realmente sentia isso. Ela, inclusive, né, fez até mal para ela isso daí. Tá? Então, isso realmente acontece. Você pode controlar, né? E aí, estamos acabando agora, né? Falando do Dupla Vista, eu desejo bons sonhos a vocês, né? Acima de tudo, que Jesus, né? Iluminando sempre os nossos caminhos, que a gente possa, né? Conduzir, né? Sempre, né? No caminho correto, né? Assim, para a nossa própria evolução espiritual. Da casa, né? Tá aqui mesmo. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Nada, um prazer. Nosso abraço fraterno para todos da federação. Estou até a hora se passa, a gente começa a conversar. E eu sei que, assim, tinha curiosidade na questão. Essa parte do Dupla Vista está nos milagres de Jesus, né? Na parte da Gênesis dos milagres, né? Eu acho uma parte que eu acho muito interessante na Gênesis, né? Para desmistificar muita coisa, né? Gente, a gente vai ter o passe individual, né? A gente ainda está tendo matrícula para evangelização. Então, se vocês conhecerem alguém que tem criança, que queira vir a partir de 6 anos, a gente ainda está recebendo. É só vir aqui na quarta-feira ou no sábado pela manhã, que a gente está aqui para poder fazer a matrícula da criança, tá? A gente ainda está recebendo também doações para o bazar, se alguém tiver algo em casa, em bom estado, que puder ajudar, a gente agradece, a casa agradece, né? Então vamos fechar nossos olhos, nosso irmão Cláudio, ele vai fazer a nossa prece, e depois todo mundo em silêncio para se dirigir à sala de paz, tá bom? Jesus, divino e amado Mestre, peço do fundo do coração que esse pequeno momento que tivemos juntos possa ser útil para todos os encarnados e encarnados que estavam aqui presentes nesse momento de hoje. E peço que a tua luz ilumine o nosso caminho, para que possamos ir para nossos lares em paz, com a tua presença, sempre guiando os passos corretos na nossa vida. Que assim seja. Um abraço.